Vou ler o comentário de William Hendrickson, de João, capítulo 9. E enquanto ele estava caminhando, ele viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este homem pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que as obras de Deus sejam reveladas nele. E enquanto é dia, devemos fazer as obras daquele que me enviou. A noite está chegando, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito estas coisas, ele cuspiu no chão e fez lodo com a saliva e aplicou essa saliva aos olhos do cego. E lhe disse: Vá e lave-se no tanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Primeiro, e enquanto ele estava caminhando, ele viu um homem cego de nascença. Quando Jesus ia caminhando ou passando, viu um homem que sofria de cegueira congênita. Isso era muito comum entre os antigos, da mesma forma que, na atualidade, entre as pessoas que não tomam os devidos cuidados relativos ao recém-nascido. Nem a hora e nem o lugar do acontecimento foram registrados no presente parágrafo. Existe, contudo, uma comparação interessante entre o homem que tinha cegueira congênita e o coxo de nascença. Veja para este último Atos 3. Ambos eram mendigos. O coxo era posto diariamente à porta do templo chamada Formosa, visto que muitos dos frequentadores do templo passavam por ela ao entrar e sair do templo. Esse era um lugar apropriado para aqueles que eram dignos de pena e caridade. Aqui também a passagem em estudo 9, do 1 ao 7, estabelece uma ligação estreita entre o templo e esse mendigo que tinha sido cego desde seu nascimento. Assim, alguns são da opinião de que Jesus, ao deixar o templo, encontrou esse homem sentado numa de suas portas, esmolando. Outros, entretanto, apontam para o fato de que o homem cego foi curado num sábado, 9:14, e consideram improvável que os judeus tentassem apedrejar o Senhor, 8:59, neste dia sagrado. Contudo, talvez não seja muito recomendável colocar limites tão rígidos no número de crimes que os judeus, fora de si por causa da ira e da inveja, permitiram-se cometer no sábado. Mateus 62:66. Nós simplesmente não sabemos se os acontecimentos registrados nos capítulos 8 e 9, do 1 ao 34, ocorreram no mesmo dia. Mas se o homem cego não tiver sido curado no mesmo dia em que Jesus escapou de ser apedrejado, o milagre deve ter ocorrido logo em seguida, talvez no dia seguinte. A ideia de que ele teria ocorrido no dia da festa da dedicação em dezembro é incorreta. A ocasião da festa só é alcançada no texto de 10:22. Não somos informados sobre o modo como Jesus e seus discípulos descobriram que esse homem era cego de nascença, mas bem pode ser que isso fosse do conhecimento geral. Veja também sobre 5:6. Versículo 2.
E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Pelo que este versículo indica, os discípulos teriam acompanhado seu mestre a Jerusalém. Para eles, esse homem cego representava um enigma teológico. Eles provavelmente raciocinaram mais ou menos do seguinte modo: por trás de toda enfermidade física ou deficiência jaz um pecado, geralmente o pecado do próprio deficiente. Mas como pode isso ser verdade se o homem nasceu com a deficiência? Neste caso, ela não pode ter sido causada por suas faltas. Poderia? Se assim fosse, isso é justo? Mas há ainda outra possibilidade. A pessoa que nasceu com a deficiência pode, no final das contas, ter causado o seu infortúnio, pois pode ter cometido atos de pecado enquanto ainda estava no ventre de sua mãe. Pensando os prós e contras das duas possibilidades, os discípulos fazem a pergunta: Rabi, para este termo, veja sobre 1,38. Quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Segundo as Escrituras e os apócrifos, as causas morais de enfermidades físicas, defeitos, problemas, sofrimentos, acidentes, enfermidades, morte, podem ser remontadas a, primeiro, o pecado de Adão, no qual todos caíram e são, por natureza, culpados perante Deus. Isso está implícito em Romanos 5, 12, 27, também em Gênesis 3, 17 ao 19, e Romanos 8, 20 e 23, 1 Coríntios 15, 21 e Efésios 2, 3. E o livro apócrifo de Eclesiástico 25, 24. Os pecados dos pais. Êxodo 20.5. Números 14:18. Deuteronômios 5:9. Jeremias 31:29 e Ezequiel 18:2. Os livros apócrifos Sabedoria de Salomão 4.6, Eclesiástico 41:5-7. 3. Os pecados da própria pessoa, em Deuteronômios 28, 15 ao 68, Jeremias 31:30, Ezequiel 18:4. A causa é sempre pressuposta pelas causas e as qualifica. Portanto, ninguém tem o direito de culpar Deus de injustiça. Os judeus, entretanto, tinham a tendência de exagerar a importância de 2 e 3, além de toda proporção. 2, no caso, o pecado dos pais, no 3, o pecado da própria pessoa, né? Então, os judeus exageravam, né? No 2 e no 3, no caso, o pecado dos pais e da própria pessoa, além de toda a proporção à verdade revelada. Eles ligavam cada infelicidade a um pecado em particular. Dessa forma, os amigos de Jó ligaram suas aflições a seus pecados de crueldade em relação à viúva e ao órfão. João 4:7, 8:20, 11:6, 22, do 5 ao 10. E no tempo de Jesus, esse tipo de raciocínio ainda prevalecia. Veja, por exemplo, Lucas 13, do 2 ao 5.
Que Jesus não aprovava essa ênfase exagerada fica claro pela última referência e não é contraditada por João 5,14. Veja sobre esse verso. Quando os discípulos mencionaram como uma de suas alternativas que o homem, embora cego de nascença, talvez estivesse colhendo os frutos de seus próprios pecados, eles não estavam provavelmente pensando em metempsicose, transmigração de almas. Ainda que essa construção seja colocada em dúvida por Calvino e Beza, nem na pré-existência puramente espiritual da alma. Confira Philo Ondegiantes 3, 12 ao 15. Alguns acreditariam também Sabedoria de Salomão 8:20. Entretanto, essa passagem não implica necessariamente aquela doutrina, mas a ideia rabínica exagerada de que os bebês são capazes de pecar quando ainda no ventre materno. A partir de Gênesis 22, do 22 ao 26, Salmo 58:3 e Lucas 1:41 ao 44. Os rabinos concluíam que quando ainda estava no ventre materno, Esaú tentou matar Jacó. A outra alternativa que ocorreu à mente dos discípulos era que esse desventurado indivíduo era uma vítima de transgressão paterna, talvez o pecado de um pai dissoluto, como de fato pode ocorrer mesmo nos dias de hoje. Versículo 3 e 5. Jesus respondeu: nem este homem pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que as obras de Deus sejam reveladas nele. Nessa resposta, Jesus imediatamente elimina os pecados pessoais do homem e de seus pais como as causas às quais sua cegueira poderia ser atribuída. Se uma causa tiver de ser mencionada, o pecado de Adão, nosso representante federal, deveria ser a resposta. Entretanto, Jesus nem ao menos está interessado nisso neste momento. Em vez de olhar para trás, como os discípulos, ele olha para frente. Eles lhe perguntaram: como isso pode acontecer? Ele respondeu: aconteceu com um propósito, isto é, para que as obras de Deus, milagres nos quais ele mostra seu poder e seu amor, fossem reveladas nele. Todas as coisas, até mesmo as aflições e calamidades, têm um propósito final de glorificar a Deus em Cristo por meio da manifestação de sua grandeza. E enquanto é dia, devemos fazer as obras daquele que me enviou. A evidência textual não fornece base adequada para abandonarmos esta versão. A noite está chegando quando ninguém pode trabalhar. Para os discípulos, um rápido olhar para esse homem sugeriu um enigma teológico. Para Jesus, um rápido olhar em sua direção apresentou um desafio, uma oportunidade de trabalho. Eles discutiam como foi que ele ficou assim. Ele respondeu: o que nós podemos fazer por ele? Portanto, havia duas maneiras de olhar para este homem, e a segunda era infinitamente melhor. Observe a posição enfática do pronome nós. Na resposta que Jesus dá, nós, enquanto é dita, devemos fazer as obras daquele que me enviou. Este nós se refere naturalmente ao próprio Jesus e a seus discípulos, os homens que tinham juntamente feito a pergunta. Para Jesus e seus seguidores, e de certa forma para todos os seus seguidores, prevalece a ordem: enquanto é dia,
Devemos executar o trabalho das obras de Deus. Essencialmente, essas obras são 5:17, 20, do 14 ao 12. Elas são obras do reino... Não, eu li errado aqui, era 5:17,20, aí 14:12. Elas são obras do reino cuja unidade é claramente evidente na frase que Jesus usa ao chamá-las, as obras daquele que me enviou. Sobre enviou, veja adiante, versículo 7. Esse ensinamento do nosso Senhor é muito impressionante, especialmente no presente contexto. É como se ele tivesse tido a intenção de dizer: quando alguém cruza seu caminho, você pode reagir de 3 maneiras diferentes. O primeiro, se ele despertar inveja em você, então você pode pegar em pedras para atirar nele. Exatamente do modo como recentemente os judeus tentaram fazer com referência a Jesus. 8:59. A história do mundo, infelizmente também, até certo ponto, da Igreja Visível, fornece um exemplo dessa atitude geral. Algumas pessoas nunca fazem nada construtivamente. A vida delas, dia após dia, é uma tentativa constante de aniquilar o objeto de sua inveja. Os judeus ainda estão conosco. O sinédrio também, em espírito pelo menos, ainda não desapareceu completamente. 2. Se ele despertar e você o desejo por mais informação, você pode tentar satisfazer sua curiosidade fazendo-lhe perguntas sobre ele, a fim de, quem sabe, resolver o enigma teológico. Os discípulos estavam se ocupando desta opção, como já mostrado, veja sobre 9:2. Mas a curiosidade tem seu valor, e questões de natureza teológica devem ser encorajadas em vez de desencorajadas. Mas há um limite. A pessoa não deve ficar só nas perguntas, ela deve também realizar atos, obras de amor. De fato, é aí que deveria estar a ênfase, portanto. E 3. Você deveria amá-lo e ajudá-lo. Essa, disse Jesus, deve ser nossa atitude. Nós, enquanto é dia, devemos fazer as obras daquele que me enviou. A expressão enquanto é dia é explicada no versículo seguinte pelo enquanto estou no mundo. Quando Jesus, depois de dizer está consumado, deu o último suspiro, seu dia terminou, sua obra de expiação pelos pecados foi completada. Embora seja verdade que mesmo depois de sua ressurreição houve aparecimentos. Ele não estava mais no mundo como estava antes. O mesmo é válido para seu discípulo. Para ele também há uma hora marcada, a saber, seu tempo de vida aqui embaixo, que ele sabia aproveitar suas oportunidades da melhor maneira possível. O mandado é urgente, pois a noite quer dizer a morte. Está chegando quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A partícula que traduzimos por enquanto, atan, aqui, assim como em muitos outros casos, refere-se a uma relação de tempo indefinida. Jesus não estava dizendo por quanto tempo exatamente ele estaria no mundo. A partir do presente contexto, parece que a melhor tradução não seria sempre que, como se Jesus quisesse se referir a mais de um ato de vir
ao e está no mundo, uma ideia totalmente estranha ao presente parágrafo. A tradução enquanto é sugerida pelo versículo paralelo 4 enquanto. Para ver o significado da declaração solene "Eu sou a luz do mundo", veja sobre 8:12. É verdade que aqui em 9:5 o artigo definido não precede o substantivo luz, mas é bastante duvidoso que algum significado especial esteja implícito nesta omissão. Se uma designação do caráter de Nosso Senhor começa a ser vista como um nome próprio ou título, o artigo nem sempre é tido como necessário. Existe certa liberdade de expressão e uso. Está claro que a declaração "Eu sou a luz do mundo" fornece a chave para a interpretação do que segue. A cura do homem que nasceu cego em via de ser relatada é uma ilustração do que Jesus está constantemente fazendo em sua condição de luz do mundo. 6. Tendo dito estas coisas, ele cuspiu no chão e fez lodo com a saliva e aplicou essa saliva aos olhos do cego. Por que razão exatamente o Senhor escolheu esse método em particular, não sabemos. As respostas geralmente dadas são insatisfatórias. Por exemplo, que ele fez isso a fim de deixar claro ao homem que o poder curativo veio de Jesus, mas por acaso a palavra de Jesus não faria isto? Ou a fim de fazer uso das qualidades curativas da saliva ou do barro, ou tornar esse homem cego ainda mais cego, de modo que ele pudesse apreciar a cura ainda mais profundamente, ou para simbolizar o fato de que o homem é feito do pó da terra, etc. Se alguma resposta tiver de ser dada, pode-se dizer que o Senhor provavelmente usou esse método a fim de induzir a atitude apropriada de coração e mente, isto é, deflagrar a perfeita obediência, aquele tipo de submissão que executa uma ordem aparentemente arbitrária. Gênesis 2, 16, 17. Segundo esta resposta, o barco em si nada tinha a ver com a cura física. Ele não tinha qualidades medicinais, do mesmo modo que as águas do rio Jordão também não tinham quando o profeta Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes, 2 Reis 5:10, a fim de ser curado da lepra. Em ambos os casos, a ordem era para testar a obediência. Deve-se ter em mente que aquele que está trabalhando aqui se intitula a luz do mundo. E nesse caso em particular, a luz é concedida não apenas ao corpo, mas também à alma. 9:35-38. 7. E lhe disse: vá e lave-se no tanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Esse tanque lembra aquele em Betesda, mas enquanto o último estava localizado a nordeste de Jerusalém, veja sobre 5:2. O tanque de Siloé se encontrava logo na entrada da porção sudeste do muro da cidade. O rei Ezequias tinha construído um aqueduto para transportar as águas da fonte de Gion, atualmente fonte da Virgem, localizada fora dos muros, numa direção sul-sudoeste para dentro dos muros. O propósito era garantir água no caso de cerco. O nome original do tanque provavelmente era Siloé, o nome próprio derivado do particípio passado hebraico que significa enviado ou conduzido, dado a ele porque através de seu canal a água era e ainda é hoje
conduzida da fonte que jorrava interminantemente para o tanque. Nossa palavra, aqueduto. Alguns comentaristas rejeitam a ideia de que Jesus atribuísse algum sentido simbólico ao significado do nome desse tanque. Contudo, 3 fatos devem ser considerados. O primeiro fato: esse milagre é certamente simbólico, retratando Jesus como a luz do mundo. 8:12 e 9:5. Número 2. Neste evangelho, Jesus constantemente se apresenta como aquele que foi enviado pelo Pai. Veja 3:17, 34, 5, 36, 37, 6, 57, 7, 29, 8, 18, 27, 29, etc. Ora, o nome do tanque é também Siloá, mudado para Siloé, isto é, enviado. Não é muito natural ligar a água dessa fonte e tanque com aquele que é a água da vida, veja 4:10 e 7:37. Número 3. As águas de Siloé fluem do monte do templo e eram mesmo no Antigo Testamento consideradas como símbolo de bênçãos espirituais que fluem do lugar de habitação de Deus. Isaías 8:6 e Ezequiel 47:1. Da mesma forma, quando se diz ao homem que vá lavar-se no tanque de Siloé, embora seja certamente verdade que isso deva ser interpretado no sentido mais literal, de modo que de fato esperava-se que ele fosse realmente lavar seus olhos naquele tanque literal, o significado mais profundo certamente é que para a purificação espiritual a pessoa tem de ir ao verdadeiro Siloé, isto é, aquele que foi enviado pelo Pai para salvar pecadores. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Apesar da estranha natureza da ordem, o homem não segue o exemplo de Naamã. Ele não protesta, mas obedece imediatamente. Ele vai ao tanque e com sua mão tira um pouco de água. Com ela lava seus olhos. A passagem de modo nenhum sugere que ele tivesse pulado dentro do tanque e se banhado. Aqui se trata de um homem cego, não de um leproso. Sua obediência é imediatamente recompensada. Ele voltou enxergando. Portanto, os vizinhos e aqueles que tinham visto antes como um mendigo estavam dizendo: não é este aquele que ficava sentado pedindo esmolas? Alguns estavam dizendo: é ele. Outros estavam dizendo: não, mas se parece com ele. Ele estava dizendo: sou eu. Em resposta, eles ficaram lhe dizendo: como então seus olhos foram abertos? 11. Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, aplicou-o em meus olhos e me disse: vá a Siloé e lave-se. Então eu fui, lavei-me e recebi minha visão. E lhe disseram: onde está ele? Ele disse: não sei. 8 e 9. O homem agora podia ver todas as coisas: o sol, o céu, as casas e, o mais interessante de tudo, as pessoas. Não surpreende que, com toda a probabilidade, ele tenha ido para casa. Quando os vizinhos o viram, eles se depararam com um homem que diferia muito do mendigo familiar que quase todo mundo conhecia. O milagre tinha produzido uma mudança em toda a sua aparência e maneira de andar. Portanto, os vizinhos e aqueles que o tinham visto antes como um mendigo estavam dizendo: não é este aquele que ficava sentado pedindo esmolas? Alguns estavam dizendo: é ele. Outros estavam dizendo: não,
mas se parece com ele. Ele estava dizendo: sou eu. Neste ponto, a história se torna muito vívida. Observe os muitos exemplos do uso do tempo imperfeito estavam dizendo. Confira 7:11, 13. As opiniões estavam divididas. Uns diziam: não é esse aquele que ficava sentado pedindo esmolas? Uma resposta positiva era esperada, embora existia na pergunta um pequeno elemento de dúvida emanado da surpresa. Outros respondiam com absoluta certeza: é ele. Mas ainda outras pessoas, incapazes de acreditar que aquele que havia nascido cego pudesse ter sido curado, declaravam repetidamente: não, mas se parece com ele. Talvez os últimos estivessem confusos por causa da mudança da maneira de andar e no comportamento. O homem curado pôs um fim na controvérsia, repetindo sem parar: sou eu. 10:12. Ver como que é o tamanho do comentário do 10:12. Então já vamos gravar outro vídeo.